Oi, pessoal. Estamos na reta final para o primeiro turno das eleições 2014, momento de ânimos exaltados para muitos eleitores e candidatos. O que não pode acontecer são irregularidades, como, por exemplo, na propaganda eleitoral. O programa de hoje explica o que pode e o que não é permitido até o dia das eleições e num possível segundo turno. A gente recebe o juiz da propaganda eleitoral nas eleições 2014 em João Pessoa, Ricardo Costa. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Ricardo também, muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vindo. Eu que agradeço em nome da Justiça Eleitoral, Lael, e é uma satisfação nossa poder estar aqui na TV Câmara, né? Participando desse debate e esclarecendo a população de uma maneira geral sobre o tema da propaganda eleitoral aqui em João Pessoa. Doutor, desde o dia 6 de julho, né, é permitida a propaganda eleitoral. De lá para cá, quase 3 meses. Já tem um balanço parcial? Foi tranquilo? Teve algum problema mais grave? Lael, essas eleições, né, têm sido referidas pelas pessoas que participam da fiscalização da propaganda eleitoral de João Pessoa como das eleições mais tranquilas até o momento, sob o ponto de vista da propaganda eleitoral. Eventualmente algumas irregularidades de pequena monta, né? Mas tudo dentro de uma certa tranquilidade, dentro do já esperado, do que já era esperado nesse tipo de manifestação, que se iniciou em 6 de julho, né? E se encerrará no próximo sábado. Alguma irregularidade que chamou mais atenção? A denúncia mais grave que tivemos foi a respeito de uma distribuição de cestas básicas que estaria a ocorrer no bairro São José, né? Designamos a equipe de fiscalização, juntamente com a Polícia Federal, que foi até o local e constatou efetivamente a existência de cestas básicas, mas não foi visualizada nenhuma situação de flagrante, né? Diante disso, foi instaurado um inquérito policial e a Polícia Federal está investigando com maior profundidade para verificar a efetiva ocorrência ou não de crime eleitoral. Doutor, uma denúncia como essa que o senhor cita, que vem a investigação policial e depois, enfim, acredito que siga para a justiça, ela pode chegar até que momento? Ela pode gerar o quê, caso comprovado determinado candidato fraudou ou usou dessa irregularidade? Se ficar constatado, eventualmente, indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral, não é, cuja pena chega até 4 anos de reclusão, os autos desse inquérito serão remetidos ao Ministério Público Eleitoral, que formulará a denúncia contra essa pessoa. Se eventualmente não ficar caracterizada a presença desses indícios, o inquérito policial, então, poderá ser arquivado, né, tanto a pedido do Ministério Público, quanto mediante decisão fundamentada do juiz eleitoral. Doutor Ricardo, até quando pode ir a propaganda eleitoral? Até a véspera, até o sábado antes das eleições mesmo? Exatamente. Os comícios estão encerrando na data de hoje, né, nesta quinta-feira, né, data de hoje, e a parte de carreatas, de passeatas e caminhadas poderão ainda ser realizadas até o próximo sábado, né, que é a véspera das eleições. Neste sábado também encerra a questão da distribuição de materiais impressos de campanha e também a utilização de carros de som, todos se encerrando até às 22 horas do próximo sábado. O senhor fala aí da distribuição do material de campanha, são panfletos, santinhos, adesivos, né? Todo esse material impresso de campanha que se utiliza, folhetos, santinhos. Que isso é permitido. Exatamente. O que não é permitido já há alguns anos, doutor? Alguns tipos de brindes, né? Que antigamente tinha chaveiro, antigamente tinha umas bonés, hoje não pode mais. Exatamente, tem algum tempo já que a legislação proibiu a distribuição dos chamados brindes, né? Que eram chaveiros, bonés, canetas,
e todo outro tipo de bem que configura uma vantagem em benefício do eleitor. Todos esses bens são proibidas a distribuição, a confecção e também a distribuição, incluindo aí também as camisetas, né, que tradicionalmente existia aquela distribuição e que hoje não é mais possível fazer esse tipo de propaganda. No dia da eleição, doutor Ricardo, não pode nenhum tipo de distribuição de adesivos, por exemplo, de santinhos, ou pode? Esse material de campanha ainda pode? Esse material de campanha todo, ele só é permitido essa distribuição até o sábado, até às 22 horas. A partir daí não é mais proibido. Inclusive é bom a gente esclarecer que não é mais permitido, que é costume das pessoas pegar a sobra desse material de campanha e sair pelas escolas, locais de votação, despejando esse material que, do ponto de vista moral, já é reprovável, né, e também pode configurar um crime eleitoral. Essas pessoas estarão sujeitas aí à ação da fiscalização e também da polícia. Então, a recomendação é todo o material de campanha ser distribuído até às 22 horas do dia de sábado, à véspera das eleições. Deixa eu fazer uma situação para o senhor orientar a gente se seria errado ou não. Uma família sai inteira junta para votar e já no local de votação, já na rua, já em público, o pai dessa família resolve colar adesivos na sua própria família. Isso pode gerar algum tipo de irregularidade, algum tipo de denúncia por ele estar em público? Se ele o fizer isso em público, né, algum fiscal, algum policial que esteja de plantão no dia, poderá entender que ele está aí praticando a propaganda eleitoral no dia das eleições, o que é um crime eleitoral. Então, recomendação, o eleitor é possível que ele se dirija à sessão de votação portando adesivo do seu candidato de sua preferência, mas se ele tiver de colocar esse adesivo, que coloque então em sua própria residência, né? Não sair na rua, porque se o policial verificar uma situação dessa ou o fiscal, vai entender então que ele está distribuindo material de campanha no dia das eleições e certamente ele poderá sofrer algum tipo de restrição em sua liberdade, né? Sendo conduzido para a sede da Polícia Federal, e é bom evitar esse tipo de constrangimento. O santinho também, né? Muita gente leva a colinha com todos os números para não errar. O ideal é levar de casa mesmo, levar só o seu, sai de casa com o seu. A Justiça Eleitoral, inclusive, recomenda, né, que o eleitor leve o seu santinho próprio ou as suas anotações pessoais, porque a gente sabe que é uma eleição que são 5 candidaturas que o eleitor deve escolher, né, iniciando aí com a votação para deputado estadual, que são 5 dígitos, para federal mais 4 dígitos, depois senador, depois governador e presidente da República. Então é importante que o eleitor leve essa numeração até para agilizar os trabalhos da votação no dia das eleições. A gente inclusive recomenda, mas que o leve desde a sua residência, né? Não poderá existir pessoas fazendo a distribuição desse material no dia das eleições em público. Doutor Ricardo, o que mais caracteriza boca de urna? O que é que pode ser identificado ali, um fiscal ver e acabar numa denúncia? O que é que não pode mesmo, naquele momento da votação? Tudo que pode configurar a boca de urna pode ser aglomeração de pessoas, né? Eventualmente com a padronização de vestuários, com camisetas iguais, nas esquinas, nas praças. Essa manifestação coletiva poderia configurar o crime de boca de urna. Também, eventualmente, cabos eleitorais militantes nas filas de votação, abordando os eleitores que estão na fila esperando para votar. A utilização de aparelhagem de som, não é? Alto-falantes, amplificadores de som, que é também vedado e é crime eleitoral. E a realização também, eventualmente, que a lei não permite de forma alguma, de comícios ou carreatas no dia das eleições. O que é que acarreta para uma pessoa que foi flagrada numa situação de boca de urna? Essa pessoa será feita a prisão dela e ela será conduzida até a sede da Polícia Federal. Lá, então, será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, né? Se for um crime de menor potencial ofensivo, ou então a lavratura de um auto de prisão em flagrante, se for um crime cuja pena exceda a 2 anos de reclusão. Então, é importante evitar esse tipo de conduta. A Justiça Eleitoral está à disposição para garantir uma tranquilidade do pleito.
A gente tem que garantir esse livre exercício da cidadania da população, mas a gente também está para coibir práticas ilegais no dia das eleições. Doutor, existindo o segundo turno, estadual ou nacional, quando é que se pode retomar essa propaganda eleitoral? Essa propaganda eleitoral, em caso de segundo turno, ela poderá ser retomada a partir das 24 horas do horário de encerramento da votação. Oficialmente, a votação encerra às 17 horas, então, a partir das 17 horas do dia seguinte, estaria, então, liberada a propaganda para o segundo turno. E aí vale as mesmas regras, a mesma regulamentação para essas semanas do segundo turno? Exatamente. Se aplicaria, então, toda a legislação e todas as orientações da Justiça Eleitoral com relação ao primeiro turno das eleições. Então, eu queria tirar algumas dúvidas com o senhor, já que há essa possibilidade de mais algumas semanas de campanha eleitoral. Começando pela propaganda eleitoral em bens particulares. No muro da minha casa, no meu carro, eu posso ter... que limites eu posso ter essa propaganda? Toda a propaganda mediante pinturas, adesivagem, placas, faixas, ela tem um limite que é estabelecido pela lei, né? A lei só permite a propaganda se ela for realizada dentro do limite de 4 metros quadrados, é o tamanho máximo permitido para uma propaganda, seja para uma pintura do muro, ou seja para adesivagem de veículos ou colocação de placas, faixas, cavaletes e outros tipos de material impresso. Não pode se cobrar, né, doutor? Por isso, a gente escuta muito boatos, né? Às vezes denúncias de que tal candidato me pagou R$200 ou oferece ali R$100 para uma adesivagem. Errado o eleitor também que está fazendo esse papel errado e o candidato. Isso não pode existir, né? Exatamente. Essa propaganda paga, ela não é permitida pela lei, né? Então não pode haver o uso mediante pagamento dessa propaganda. Então o eleitor espontaneamente ele pode permitir ou não que seja colocada uma placa ou ele próprio colocar placa, faixa, mas a legislação veda que essa propaganda seja paga. É uma questão cultural ainda, doutor? Tem gente que espera mesmo chegar às eleições, querendo um dinheirinho ali do candidato para adesivar o carro. A gente tem ainda uma necessidade de conscientização de parte da população? Verdade, a sociedade brasileira, nós somos ainda um país em formação, né, e dependemos muito do investimento em educação, em formação do nosso povo. E a gente pretende que isso, cada vez mais, a população esteja consciente dos seus deveres e dos seus direitos também, né? Para que a gente consiga avançar e evite até esse tipo de situação. O eleitor ele deve votar espontaneamente, né, de acordo com sua consciência, e jamais permitir que o faça ou que ele também aceite um pagamento de dinheiro, a doação de cesta básica ou outra qualquer vantagem em troca de seu voto. Doutor Ricardo, tem mais dúvidas aqui para a gente tirar, mas a gente faz uma pausa rápida para o intervalo. Na sequência, então, continuamos essa conversa. Até já!
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode. Nosso convidado é o juiz da propaganda eleitoral nas eleições de 2014, aqui em João Pessoa, Ricardo Costa. Doutor Ricardo, voltar com outra situação para o senhor explicar a gente se é permitido ou não. No dia das eleições, pode-se parar um carro todo adesivado, todo cheio de propaganda, na frente ou nas proximidades das sessões? Essa questão é um costume, às vezes, de algumas pessoas fazer esse tipo de conduta, né? Mas essa conduta é vedada. Inclusive, todos os juízes aqui da capital, nós conjuntamente baixamos uma portaria permitindo um tempo máximo de 30 minutos de permanência para veículos adesivados, né? Justamente para evitar o abuso, né, desse direito de fazer a propaganda. Excedido esse limite de 30 minutos, a gente vai entender que há uma intenção aí de se utilizar do local de votação para divulgação de candidaturas, e aí esse carro poderá eventualmente até ser removido se não se localizar o seu proprietário no dia das eleições. Para conseguir se fiscalizar de fato, doutor, né, tantos locais de votação na cidade inteira, os fiscais dos partidos, por exemplo, acabam ajudando porque ficam ali atentos também e colaboram nesse sentido? Exatamente, é comum a presença de fiscais, né, de todos os partidos nos locais de votações e nas sessões eleitorais, e esses próprios fiscais utilizam da denúncia perante promotores, juízes, e em cada local de votação também a gente vai ter um gerente responsável por aquele local, e até a população também, através do Disque Denúncia nosso, também pode ter acesso e formular uma denúncia. Então não será permitido esse tipo de conduta, como também não será permitida a existência de propaganda nos locais de votação e também nos arredores desses locais. Ainda sobre carros, doutor Ricardo, quem sai no dia das eleições com o som alto do seu carro particular, com músicas de um candidato, com jingles, pode significar ali algum tipo de propaganda irregular? Vai configurar um crime eleitoral, né? Porque no dia das eleições não é possível a utilização de aparelhagem de som, de alto-falantes, de amplificadores de som, para divulgação de candidaturas. Então, no dia específico da eleição, alguém que for pego nessa situação estará cometendo crime eleitoral e sujeito às restrições e punições na forma da lei. Doutor, vamos para outro tópico aqui para a gente entender como funciona a propaganda. A propaganda nas ruas, aqueles cavaletes, tem bonecos, tem baldes que ficam segurando bandeiras. Isso é permitido seguindo que tipo de regra? Essa propaganda toda ela é admitida em vias públicas, né, desde que seja feito com propaganda móvel, né? Essa mobilidade dessa propaganda ela se dá pela colocação e retirada desse tipo de material entre as 6 horas da manhã e as 10 horas da noite. Então é possível fazê-lo e também desde que não impeça o livre trânsito de pessoas e de veículos, né? Se ela estiver atrapalhando a passagem dos pedestres e tal, ela estará sendo feita de forma irregular e sujeita à apreensão pela fiscalização da Justiça Eleitoral. Em bens públicos e bens de uso comum, paradas de ônibus, um poste, por exemplo, é permitido? A lei proíbe expressamente, né, esse tipo de propaganda em bens públicos e em bens de uso comum do povo, né? Nesses aí estão incluídos postes, passarelas, viadutos, paradas de ônibus,
e bens comuns de uso do povo, como comércios, né? Centros comerciais, shoppings, farmácias, enfim, todos os bens em cujo uso, né, a população tem acesso de uma forma geral, como também escolas públicas. Em todos esses ambientes é vedada a realização de qualquer propaganda eleitoral. Vou criar outra situação, doutor, para tentar entender melhor. Se uma pessoa usando de má fé resolve colocar material de um determinado candidato que ela é contra, que ela não quer que ganhe, colocar nesses lugares, né, encher esses lugares de adesivos, de bandeiras daquele candidato, para tentar prejudicá-lo, né, obviamente. Como é que se investiga isso para entender que a culpa não é do candidato, para não puni-lo por uma coisa que não foi ele que fez? Essas áreas públicas, né, se há uma colocação dessa, até às vezes de uma forma intencional de prejudicar alguma candidatura, a conduta nossa da fiscalização eleitoral, como se trata de bens públicos, é a imediata remoção e a apreensão desse material, né? Para que se haja uma investigação, aí teria que haver uma provocação de algum candidato que se sinta prejudicado, para que se fosse investigado e, eventualmente, encontrado em culpa alguém que cometeu essa infração. Mas, de imediato, para fazer cessar a propaganda irregular, a gente de imediato faz a remoção, inclusive, muitas das vezes com auxílio dos agentes de limpeza urbana da nossa cidade. Doutor Ricardo, publicação em jornais e revistas, aqueles anúncios, é possível, é regular? Os anúncios são permitidos, né? A gente só tem um limite de 10 anúncios para cada candidato, né, em datas diversas, né, e a lei impõe que cada anúncio daquele também esteja nele o valor exato pago por cada anúncio que sair no jornal. E aí cabe a cada candidato, se puder ou não, se bancar, né? É uma questão comercial aí. Exatamente, é questão comercial, mas ele teria só que indicar o valor que pagou por cada um daqueles anúncios. Já na internet, é possível também pagar anúncios em blogs, em sites? É vedada a propaganda paga na internet, né? O que pode haver as pessoas em seus sites sociais promoverem a indicação da preferência dos seus candidatos. Isso não poderá ser feito de forma anônima e nem mediante pagamento. Então, o anúncio que é possível no jornal impresso de determinada empresa, não é possível no portal daquela mesma empresa. Exatamente. Na internet, e aí a gente tem uma restrição de não colocação de propaganda paga, né? E outra coisa é que os sites devem ter origem no Brasil. Devem ser sites com final.com.br. Doutor Ricardo, todo material gráfico também tem algumas regras, né? Precisa ter CNPJ, precisa ter, acho que o CPF. Exatamente. Todo material impresso tem que indicar CPF ou CNPJ, tanto do candidato quanto da empresa que produziu aquele material de propaganda. Material sem isso deve ser recolhido também. Exatamente. Também está sujeito ao recolhimento por ser propaganda, considerado propaganda irregular. Questão dos comícios agora, doutor, tem regras também, horários que podem ser realizados e localização? Os comícios eles podem ser realizados até a próxima, ou melhor, no dia de hoje, né? Até essa quinta-feira? Até essa quinta-feira pode ser realizados os comícios, né? E o horário dele, ele só pode ir até a meia-noite. Chegou a meia-noite, ele obrigatoriamente tem que encerrar o comício. Num possível segundo turno, já vai poder 24 horas depois também? Exatamente, já se inicia a partir de 24 horas. Com essa mesma regra de horário? Exatamente. O showmício que a gente tinha antigamente continua proibido, né? É proibido já há algum tempo. A legislação veda, né, esse showmício que acontecia antigamente, a apresentação de cantores, de animadores, né? E tudo isso foi vedado pela legislação, de maneira que o comício hoje não pode ser mais realizado com a presença de artistas ou animadores de palco ou qualquer outro tipo de apresentação. Essas alterações, doutor, que vêm ao longo dos pleitos, ao longo dos anos, elas existem porque se identifica que um candidato conseguia tirar algum tipo de vantagem, algum tipo de proveito e tenta deixar mais democrático o processo? Exatamente. Essa reforma na legislação, né, ela visa sempre o equilíbrio das forças em disputa, né,
de maneira que não prevaleça, né, o eventual poderio econômico desse ou daquele candidato. Então, vem sendo restringida a propaganda eleitoral de maneira a torná-la mais acessível para todos os candidatos. Outra discussão que vem nessa linha é a questão da reforma política, né, com a eventual adoção do financiamento público de campanha, que, penso eu, seria a forma que poderia tratar de maneira mais igualitária a todas as pretensões de candidatos, partidos e coligações. Outro ponto, doutor Ricardo, outdoor é possível? Não, o outdoor foi vedado, essa prática de propaganda há algum tempo também, continua proibido, né? E na linha, quando fizeram a proibição do outdoor, também limitaram o tamanho das placas e das faixas, que foi justamente aquele limite estabelecido de 4 metros quadrados, justamente para impedir o efeito outdoor. Já que se proibiu o outdoor, não se poderia permitir a existência de placas ou faixas que superassem esse limite de 4 metros quadrados. O telemarketing também é proibido, não é? Qual serviço exatamente a gente caracteriza como telemarketing que os candidatos não podem fazer? Essa propaganda paga, ela não é permitida, né? O que se poderia, eventualmente, o candidato disponibilizar era aquelas mensagens de texto, né, para celulares, mas ainda assim essa propaganda deve ser realizada de maneira que permita ao usuário, né, a desconexão com aquele provedor eventualmente. E essa propaganda também, tal qual a internet, ela não poderia ser utilizada de propaganda paga e nem do anonimato. Doutor Ricardo, a população é uma parceira no que se diz respeito a denunciar, a tentar fazer valer o processo democrático da maneira mais limpa e tranquila possível? Exatamente, a população tem um papel fundamental, né, e a gente vem observando aí ao longo desse processo eleitoral que a população tem participado através do nosso telefone de denúncia, formulando denúncia seja de propaganda irregular, seja eventualmente de questões mais graves, como a compra de voto ou a utilização indevida de servidores em benefício de candidaturas. A sociedade vem denunciando através do nosso disco de denúncia e é uma parceira nesse processo de melhoria e de avanços no processo eleitoral brasileiro. Quais os números, quais os meios? Tem site, tem telefone? O TRE disponibilizou um aplicativo, né, para smartphones, né, e nós aqui em João Pessoa temos também um disque denúncia, que é o telefone 3512-1001. Né. Esse telefone pode ser utilizado pela população em geral para denúncias quanto à propaganda irregular e também para eventual prática de crimes eleitorais. Pode ser anônima essa denúncia? Muita gente fica com medo de se expor, né, e acaba não denunciando. Pode ser anônima? A gente não exige obrigatoriamente a identificação do denunciante, né, mas se puder fazê-lo também será bem-vindo. Mas o essencial, Lael, é que a pessoa traga elementos mínimos, né, que a gente possa identificar e localizar exatamente onde estaria ocorrendo aquela infração, seja do ponto de vista da propaganda eleitoral, seja do ponto de vista do crime de corrupção eleitoral, que se dá tanto pela distribuição de dinheiro, quanto distribuição de cestas básicas e de outros bens que tragam benefício ao eleitor, né, e que sejam oferecidos para arregimentar o eleitor e o seu voto. Esses elementos seriam, por exemplo, uma foto que alguém possa fazer, todo mundo tem um celular hoje em dia, pode contribuir dessa maneira? Seria a utilização de imagens, de fotografias, de filmagem e também a indicação clara de qual é o local onde está sendo cometida aquela infração, qual é o local que está sendo distribuído as cestas básicas, qual o local que está sendo objeto de distribuição de dinheiro, ou até mesmo o nome de pessoas e locais de atuação dessas pessoas. Se chegarem esses elementos mínimos, nós teremos condição de atuar repressivamente a essa prática danosa para toda a sociedade brasileira. Tem o site do TRE também que está aparecendo aí no vídeo, para quem quiser mais informações, também tem outras maneiras de denunciar por lá. Doutor Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos hoje, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço a TV Câmara, né, me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento e o objetivo da Justiça Eleitoral é sempre esse,
garantir o pleno exercício do direito do voto do cidadão com liberdade, com tranquilidade e também atuar de forma repressiva, eventualmente, quando houver irregularidades. A gente agradece. E o Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas estamos sempre em contato pela internet, na fanpage facebook.com/tvcâmarajp. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!